Então eu vou ensinar uma música pra vocês que diz assim, ó. O norte do Brasil tem 7 estados, então vamos cantar. O norte do Brasil tem 7 estados, então vamos cantar. Acre, Amapá, Amazonas e Pará. Repetindo. Acre, Amapá, Amazonas e Pará. Tem Rondônia, tem Roraima, tem Tocantins. Esses são 7 estados do norte do país. É assim, então vamos lá repetir? Quem aprendeu? Então vamos lá com a tia. O norte do Brasil tem 7 estados, então vamos cantar. O norte do Brasil tem 7 estados, então vamos cantar. Acre, Amapá, Amazonas e Pará. Acre, Amapá, Amazonas e Pará. Tem Rondônia, tem Roraima, tem Tocantins. Esses são 7 estados do norte do país. A gente falou de 7 estados e que ocupa a maior parte territorial, ou seja, a que tem aí a maior quantidade de território. Mas essa região norte é a que menos tem habitantes. Por quê? Porque ela tem uma alta quantidade de florestas, mas também de rios. Então vamos lá aprender um pouco mais. A forma de relevo aí da região norte, ela é composta por planaltos, ou seja, quando um local você olha que tem ali, quando a gente olha assim no horizonte, a gente vê que um local é bem alto, mas a maioria assim, ó, a gente vê que é plano, tá? Planícies, que são áreas assim baixas, tá? E também depressões, que são locais aí que tem aí um deslize, tá? Da terra. Nós vamos aprender também que o relevo aí tem uma variação, mas no quesito hidrografia, ela tem um potencial gigantesco. Por quê, turma? Quem já viu falar do Encontro das Águas? É lá onde acontece o famoso encontro do Rio Amazonas, que tem aquela parte mais escura e aquela parte que é mais clara, que tem o encontro dos rios. Mas não é só isso. Ali a capacidade hídrica, quando a tia fala hídrico, é água, tá? A capacidade hídrica dali, dessa região, não só do Amazonas, mas também de toda a região norte, é composto por muita água, como vocês podem olhar no livro de vocês, tá? E aí, nós temos 2 bacias amazônicas. Desculpa, 2 bacias hidrográficas. Quais são elas? A bacia amazônica e a Tocantins-Araguaia, tá? A região norte tem a bacia amazônica e a bacia do rio Tocantins-Araguaia. Aliás, turma, a bacia do rio Tocantins-Araguaia também é a nossa, mas como no estado do Tocantins ela também passa ali, então ela fica sendo também da região norte. Se vocês observarem no livro de vocês, nós temos aí um mapinha para vocês analisarem. E o clima, tia? Como é o clima? Como vocês acham que é o clima da região amazônica? O clima é o predominante, é o equatorial. Vocês já pararam para ver que muito próximo tem ali a linha, né, do Equador, que recebe maior incidência solar? O sol não bate mais forte na parte central do globo? Então, por esse motivo, esse local é o que mais recebe incidência solar. E então, como nós podemos ver, o clima de lá é o equatorial, predominante, cuja característica é ser bastante úmido e quente. Então, além de ser quente, nós temos aí a umidade. A tia teve o prazer de conhecer, o tempo inteiro a gente suando, a gente sai, e aí, como aqui em Goiás a gente
não tem essa umidade, a gente já se acostuma apenas com o clima seco, né? Como aqui em agosto. Mas lá na região amazônica a gente sempre transpira muito por causa do clima que é quente e úmido, tá? Não vamos nos esquecer. Clima quente e úmido. E a vegetação? Vamos analisar. Olha só, no mapinha de vocês está dizendo assim, ó. Temos a floresta equatorial. Nós temos o cerrado, áreas de cerrado, tá? Nós temos áreas de transição e nós temos também a vegetação litorânea. A maior parte é composta pela floresta equatorial, como vocês podem ver, deixa eu colocar o mapinha. E temos áreas menores de cerrado, principalmente ali o Tocantins, porque Tocantins antes era Goiás, mas tem ali uma área de transição, tá? Do cerrado, que é o nosso tipo de vegetação. E também temos vegetação litorânea. Onde, tia? Lá no Amapá e aqui uma parte ali bem acima, ali no Pará. Tá? E com isso, turma, por ser uma região com 7 estados, nós temos aí uma diversidade de vegetação gigantesca. Nós temos aí a presença de animais, seres vivos, aí gigantesca, plantas, e nós também temos uma infraestrutura muito grande. Onde, tia? Na Zona Franca de Manaus. Você já ouviu falar da Zona Franca de Manaus? A Zona Franca de Manaus, ela é reconhecida não só no Brasil, porque lá tem produção da fábrica da Yamaha, tem de outras que a tia também vai colocar aqui para vocês. Essa área da região norte, ela apresenta uma infraestrutura muito boa e muito desenvolvida. Tia, eu posso dizer então que a região norte é desenvolvida? Não, porque nós temos 7 estados. A tia tá falando de qual? Da Zona Franca de Manaus, tá? Então vamos lá. A região conta com a população de 15.865.678 habitantes. Isso aí quem falou foi o IBGE em 2010. Nós estamos em 2020, 10 anos depois, de certo, já aumentou bastante. Apesar dessa parte considerável da população viver em áreas rurais, tá? Pois no decorrer do século XX foram implementadas medidas econômicas e de infraestrutura para esse processo. Por que a população lá vive, a maioria, em propriedades rurais? Porque o governo fez com que essa população se interessasse em viver em áreas rurais. Mas na economia, como a tia falou, nós temos esse destaque aí na Zona Franca. Atualmente, o cultivo de maior destaque é o de soja. Qual o local, tia, da região norte que nós temos produção de soja? Em Tocantins. Tocantins lidera aí na produção de soja. Mas também outros se destacam, como a pimenta do reino, a mandioca, o cacau, o guaraná, o cupuaçu e a malva. Com relação à pecuária, tia, nós falamos aí que temos aí uma estrutura na Zona Franca de Manaus. Nós falamos que nós temos aí uma população vivendo aí na área rural, porque o governo influenciou e e fez com que a população se interessasse, principalmente em Tocantins, liderando com a produção de soja. Mas e na pecuária? Como é? Pecuária é o quê, tia? É a produção de quê? Vamos lá? Responde aí na sua casa. É a criação, né? Por exemplo, de búfalos, é a criação de bois. E nós temos aí, em Marajó, no Pará, uma produção muito forte de búfalos, tá? Chama Marajá, no Pará, temos aí a criação de búfalos. E também, né, as indústrias estão aí concentradas na Zona Franca de Manaus. A maioria delas é de bens de consumo, equipamentos eletrônicos e também de informática. Como a tia tinha dito para vocês que, por exemplo, a fábrica da Yamaha é lá.
Temos aí também festas típicas que acontecem também nessa região norte. Então é isso. Agora que você já viu aí que temos a área da criação de pecuária, nós temos aí a produção de soja, nós vimos aí que temos indústrias instaladas na Zona Franca, nós vimos aí os 7 estados, quais são eles, o tipo de clima e por que é que lá o tempo todo a gente fica transpirando e tudo isso vocês agora podem fazer o exercício de vocês.